Boa noite. De que jornalismo precisa a democracia? Onde está a verdade? Quem nos conta a verdade? E será que a queremos, de facto, ainda conhecer? Bem-vindo ao Fronteiras 21. A era digital trouxe novos instrumentos ao jornalismo, à democracia e às forças que atualmente combatem os dois. A propaganda vestida de desinformação quer muitas vezes confundir-se com notícias e a internet está a encaminhar-nos a toda a hora para uma espécie de praças públicas onde só se diz aquilo que gostamos de ouvir e aquilo em que, de facto, às tantas até queremos acreditar. Este momento foi nestes processos que homens como Trump e Bolsonaro se sentaram na cadeira do poder, fragilizando instituições democráticas, atacando jornalistas e alimentando um novo conceito de mentira, a que chamam, na verdade, sem nenhum pudor, uma espécie de pós-verdade. A reflexão que esta noite a RTP3 e a Fundação Francisco Manuel dos Santos propõem pretende que conheçamos bem os riscos e que possamos olhar para soluções. São convidados deste Fronteiras 21, Susana Delgado, é socióloga política e especialista em média, os jornalistas António Borga e David Diniz, e há ainda um quarto convidado, o Sérgio Dávila, que está connosco em direto a partir de São Paulo. Ele é o diretor da Folha de São Paulo, um jornal que se tornou, desde as últimas eleições presidenciais no Brasil, uma espécie de ódio, de estimação do presidente. Vamos saber como se sobrevive, como se vive e faz jornalismo neste ambiente. Atualmente, e porque estamos a falar dos riscos e dos desafios da era digital, mais de 60% das notícias são lidas nos telemóveis, que se tornam uma porta de entrada de verdade, mas também de mentira, de ódio, de difamação e de manipulação. O caudal de informação é atualmente alucinante e nós podemos cair num de dois riscos, o de acreditar em tudo ou o de não conseguir acreditar em nada. E esta transforma-se numa luta pela liberdade em que o jornalismo está obrigado a lutar. Boa noite. Solorzó contestou a decisão do presidente da Assembleia. Un periodista cubano conocido en Cuba que ha desertado, parece que quiere quedarse en Miami. Carrie Lam must step down. There needs to be a military response. When they break the agreement, they will lose European support. O jornalismo também tem que perceber a sociedade onde está, também se tem que transformar e adaptar. Mas a sociedade também tem que o valorizar. É um jogo de equilíbrios permanente. Tenemos mucha información para desarrollar. Un minuto nada más ha pasado de las 7. None of us should be able to live with ourselves because we have betrayed a human being. Public square has become so polluted with bad information, again, propaganda, advertising, opinion. World ends tomorrow, tonight, at 5 a.m. Eastern Time, 00 hours GMT. So says the Mayan calendar, so it must be true. Bueno, pues vamos a ver cómo está ahora mismo la situación y también queremos saber hasta cuándo va a estar así, Mónica. A liberdade de expressão é podermos dizer aquilo que não pode ser dito, é não haver limites. Hoje em dia a violência está tanta que você sai para soltar e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? We came because it's the end of the world tomorrow and we thought we'd better pop in here because apparently this place will be saved. Num relatório publicado pelo Instituto Reuters para o estudo do jornalismo, em média 32% da população de 38 países disse evitar acompanhar as notícias. Portugal está praticamente a meio da tabela, com 31%. Porque afeta o seu estado de espírito, porque as notícias são demasiado negativas, porque não refletem o ponto de vista, o que pode parecer uma contradição, mas é algo que está sempre presente nos equilíbrios. As tecnologias colocam em causa a sobrevivência de órgãos de comunicação social em todo o mundo. O modelo tradicional de negócio colapsou. Só 7% dos portugueses pagam por notícias online e a publicidade passou a estar na internet. Se nós pensarmos em termos de IVA e IRC, há cerca de 100 milhões de euros
de impostos devidos à República Portuguesa e que saem todos os anos do país sem serem pagos pelo Google e pelo Facebook. The other thing we're finding in the United States, where newspapers in our smaller communities are dying, they're closing down, they're going away, is that government is less efficient, tends to be more corrupt, because nobody's watching them. As empresas de comunicação social tentam investir para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas, mas cortam nos recursos humanos. Opções que, de acordo com os especialistas, têm influência direta na seriedade e rigor do jornalismo. Now you have the politicians saying, don't trust the news, don't trust science, don't trust verified information. And it's very difficult sometimes to distinguish between information that has been verified by a more or less objective third party and information which is assertion, opinion, propaganda, or worse, the candidates control the issues. And journalists tend to just react to those issues. The New York Times reports there is evidence that Twitter may have been used even more extensively than Facebook in the Russian influence campaign last year. They can make anything bad because they are the fake, disgusting news. Battlebus claim that Britain sent £350 million a week to Brussels was demonstrably false. Outro desafio são as fake news ou informações falsas que se propagam na internet sem controlo ou tempo para a verificação da verdade. E com as tecnologias, as possibilidades vão cada vez mais longe. President Trump is a total and complete Em 2019, a televisão é o meio preferencial para o consumo de notícias por mais de 80% dos portugueses. Já no ano passado foi a internet que ficou em primeiro lugar. O telemóvel é o dispositivo preferido de acesso à rede e o Facebook a plataforma mais utilizada na busca de informação. No entanto, o Instagram ou o WhatsApp estão a ganhar expressão. Google, Facebook, other companies which don't create content but act as distributors, pipelines of content. They've always said, we're not editors. We don't want to be editors. There's a reason, by the way. Editing is inefficient. It's hard to make money on it. You know, they are smart that they don't want to get into that business. A mim preocupa muito se há muita regulação. Portanto, é preciso ir aos poucos, ir descobrindo o que é preciso, mas é sempre com uma cautela grande, porque a regulação tende para a hiperregulação. E a hiperregulação vem asfixiar a realidade e a informação a que as outras pessoas têm direito. E há um risco sempre que quem tem o poder tenha tendência para confundir o seu interesse pessoal com o interesse público. Para que as máquinas não parem e os sinais da televisão e rádio continuem a permitir a existência de um jornalismo vivo. É necessário fazer coisas diferentes, mas essas coisas diferentes implicam que as organizações jornalísticas sejam capazes de dar espaço para que novas coisas sejam experimentadas e feitas. Há muito pouca gente em Portugal, se quisermos falar sobre Portugal, a tratar das coisas que as pessoas dizem lhes interessar. Cinema, filmes, música. Onde é que o jornalismo está presente nesses campos? Que aparentemente atraem uma população mais jovem também e que não está a ver notícias, a ler notícias e a ouvir notícias. Complica-se a troca de ameaças entre Pequim e os opositores à atual administração de Hong Kong, um dos líderes. Sérgio Dávila, olá, boa noite. E a primeira pergunta é para si e é a pergunta que nos trouxe a todos aqui. De que jornalismo precisa hoje a democracia? Boa noite, muito obrigado pelo convite, eu aceitei com muita honra. A democracia precisa de um jornalismo forte, só existe democracia forte com jornalismo forte. Quando eu digo jornalismo forte, eu estou me referindo à vigilância dos poderes, eu não me estou me referindo à oposição. Eu não acredito em jornalismo como oposição, não acredito em jornalismo como força política. Nós, da Folha de São Paulo, defendemos um jornalismo que é apartidário, pluralista, crítico, mas não de oposição.
Nós fazemos a vigilância dos poderes constituídos, sejam eles quais forem e de que tendência política eles forem. E se não houver liberdade de imprensa, nós não podemos falar efetivamente de democracia. Se nenhuma delas é plena, são as duas uma farsa? É isso? Desculpe, eu não ouvi a última pergunta. Perguntava-lhe, Sérgio, se a liberdade de imprensa, ela não é um privilégio de uma classe, ela é um direito de todos os cidadãos, e se ela não existe, não há nem jornalismo nem democracia. Não há nenhum nem outro, não é um privilégio e não deve ser negociado, não é um direito negociado, é um dado de uma democracia. Todo regime, todo país que se pretende democrático conta com uma imprensa livre para funcionar. Se não houver imprensa livre, se não houver, principalmente, mais do que imprensa livre, porque hoje em dia a imprensa, na definição de imprensa cabem muitas coisas, eu diria, se não houver um jornalismo profissional bem feito, respeitado, com condições de exercer a sua função, não há democracia. David Diniz, o jornalismo que conhecemos hoje é filho da Revolução Industrial, é filho da Revolução Francesa, mas ele não está crescido, não é? Estamos a passar por outra fase de crescimento, por dores de crescimento ou por outro tipo de ameaça? Meu Deus, Ana, obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer estar aqui contigo, convosco, e com o Sérgio. Um cumprimento para o Brasil e muita força para o Sérgio, que tem uma missão dificílima neste momento de conduzir jornalismo profissional e com condições. Respondendo-te, vinha para cá a pensar por onde é que se começa nesta discussão, não é? Uhum. E nós que somos jornalistas, ou nós os dois somos jornalistas, o Borja também, parece que estamos sempre a defender um bocadinho a causa própria, isso pode fragilizar-nos. Eu vou tentar fingir que não sou jornalista e posicionar-me num país, e não precisa de ser a América de Trump ou o Brasil de Bolsonaro, pode ser um país europeu que faz parte da União Europeia, como por exemplo a Polónia, um país onde os meios de comunicação sejam controlados por quem exerce o poder. Isto acontece hoje na Polónia, maioritariamente o governo polaco tomou controle dos média que existem na Polónia. É bastante mais grave do que aquilo que acontece na América, apesar das guerras de Trump contra a comunicação social, e mais grave do que acontece também no Brasil, apesar daquilo que nós sabemos que Bolsonaro, do modo como Bolsonaro trata a imprensa. E pôr-me no lugar de um cidadão que só recebe informação que é transmitida de um modo direto ou indireto por quem governa, significa, na verdade, não ter liberdade nenhuma. Ainda que aparente ter liberdade, no sentido de poder andar pela rua e, se calhar, até poder criticar, em voz mais ou menos baixa, quem está no poder. Mas como é que alguém pode tomar decisões no seu dia-a-dia e no limite quando vai votar, se não é informado com liberdade? Isso é ser livre? E tu perguntavas-me, David, hoje a imprensa está numa crise. Em muitos sítios, sim. Ou melhor, vou ser mais concreto. A comunicação social, no sentido do jornalismo profissional, de que nos falou Sérgio Ávila, está globalmente a atravessar um período de grande adaptação, que em muitos casos se traduz numa crise. Está a lutar contra isso. Mas há sítios no mundo, e até na Europa, onde nós vivemos, onde atravessa uma crise bastante maior do que essa. E essa é a crise da democracia. E não é só uma crise do jornalismo. É uma crise da cidadania, de cada um dos cidadãos. Ele hoje tem exatamente a mesma missão, ou se calhar mais importante do que na sua origem, que é o de lutar pela transparência, escrutinar poderes e não ser um poder, como o Sérgio já aqui tinha nós trocávamos notas ontem sobre exatamente qual é a missão que nos cabe hoje. E a minha resposta para ti acho que era, salvo erro, corrijo-me se eu estou enganado, lutar pela transparência, por escrutinar os poderes e por pôr as pessoas a pensar. E eu acho que nenhum dos três elementos é possível desligar do outro. E eu acredito firmemente nisto. Repara,
escrutinar os poderes era um bocadinho o que o Sérgio nos dizia, que está a fazer no Brasil e que está a tentar fazer. Ele vincou, é muito interessante, porque o contexto brasileiro é realmente muito diferente do português. Porque o contexto no Brasil é a imprensa está verdadeiramente sob ataque. Não é só as pessoas leem mais ou leem menos, leem mais no Facebook ou leem, de facto, a imprensa tradicional e de referência profissional, na expressão que eu acho que é muito feliz do Sérgio. Está sob ataque pelos poderes políticos, porque querem, esse é o instrumento delas, é fragilizar aqueles que os escrutinam, para lhes tirar poder e ganharem o seu poder, reforçarem o seu poder. Ora, não é possível isto sem transparência. E, por exemplo, em Portugal, só para trazer o debate para cá, porque quem nos está a ouvir está globalmente, maioritariamente em Portugal e acho que interessa muito, nós temos uma luta incessante por ter informação. Não é fácil para os jornalistas terem informação que, de resto, é informação que devia ser pública e que está literalmente na mão de quem governa. É preciso, em muitos casos, pedir insistentemente, recorrer a organismos que foram criados para isso e mesmo assim, às vezes, ir a tribunal para conseguir ter esses documentos. Só para falar em documentos, imagina, por exemplo, o caso de Pedrógão. E eu não quero tomar o tempo todo do programa, mas o caso de Pedrógão é interessante. O que seria deste país, face à tragédia que aconteceu, se todos estivéssemos silenciados e tivéssemos que seguir a narrativa oficial das primeiras horas, que era, não, toda a gente fez tudo o que era possível. Isto foi literalmente, foi dito, sim. Toda a estrutura do Estado, a primeira reação. Todos fizeram tudo o que era possível, não se podia fazer mais, isto foi uma tragédia meteorológica. Foi, mas depois temos aquele dado que já era referido pela Catarina cada vez na reportagem, que é, há mais de 1/3 de portugueses que dizem que não querem ver notícias porque isso os deixa incomodados e os entristece, elas de facto têm alguma negatividade. António Borga, para si tenho uma pergunta feita por uma jovem estudante de Medicina, que está connosco, preocupada também com esta questão, que é a Margarida Sá Machado, que está aqui connosco e que tem uma pergunta concreta para o António. Boa noite. O jornalismo é, sem dúvida, uma arma muito poderosa. Ele pode ser considerado um aliado, mas também um inimigo da democracia. A quem é que compete decidir? A quem é que compete decidir? Eu não percebi bem. Sim, de facto, o jornalismo ser tanto um aliado como um inimigo para a democracia. Sim. A quem compete decidir é, naturalmente, aos cidadãos. O jornalismo nunca pode ser um inimigo da democracia, a menos que seja pervertido, porque a razão de ser do jornalismo é justamente contribuir para a democracia, é defender a democracia. E defender a democracia, em primeiro lugar, através da autonomia editorial, portanto, através da capacidade de definir aquilo que ele próprio, o jornalismo, fornece às pessoas para satisfazer o seu direito à informação e a sua necessidade de informação, para que essas pessoas possam formar opiniões fundamentadas e para que possam fazer opções sobre a forma como a sua vida é governada e a sua vida é dirigida. Portanto, sobre as políticas que querem ver aplicadas. Esse é o papel do jornalismo. Portanto, o jornalismo de que a democracia precisa é um jornalismo democrático, basicamente. E esse nunca pode ser inimigo da democracia, antes pelo contrário. Quer dizer, o que a democracia precisa é de mais jornalismo. E daí que o jornalismo necessite de autonomia editorial, como condição, como pressuposto básico, mas precisa também de um tempo próprio e de um espaço próprio. Muitas vezes diz-se que, com a revolução digital, o jornalismo tem que ser mais rápido. O jornalismo tem o seu tempo próprio. Por vezes tem que ser rápido e ágil, por vezes tem que ser reflexivo e mais lento, para poder investigar, para poder pesquisar. E, portanto, o jornalismo tem que determinar o seu próprio tempo e tem que determinar o seu próprio espaço. O jornalismo, de um modo geral, tem pouco espaço e cada vez tem menos espaço, porque o espaço do jornalismo no universo mediático, ou no ecossistema mediático, como algumas pessoas preferem dizer, está cada vez mais capturado pela opinião, e por uma opinião não qualificada muitas vezes, o que é ainda mais grave, e por outros géneros, digamos, de discurso não jornalístico que acabam por lhe retirar espaço e por, de certa maneira, afetar a imagem que o jornalismo tem junto dos cidadãos.
porque afeta a credibilidade do jornalismo. Que é uma relação que o poder vai mudando, António. Nós, jornalistas, usávamos muitas vezes, em conferências ou sempre que nos era pedido para falar sobre jornalismo, com muito orgulho, aquela declaração do presidente americano Thomas Jefferson, que foi dita em 1787, antes de ser eleito, e dizia ele, se eu tivesse de escolher entre um governo sem jornais ou jornais sem governo, eu escolhia jornais sem governo. O que o New York Times nos chamou a atenção há um ano ou dois foi para o resto da história, que 20 anos depois de ter sido eleito, ele dizia, e estamos a falar ainda no século XVIII, agora não se pode acreditar em nada do que vem nos jornais. A própria verdade se torna suspeita ao ser colocada naquele veículo poluído. E o papel do jornalismo é este, é ou não, manter o poder sobre este incómodo do escrutínio. Sob escrutínio, como aliás disse o David há pouco. Exato, e como disse o Sérgio, não é só esse o papel, mas esse é um papel fundamental. Não é por acaso que nós temos jornais com títulos como o The Guardian, o Guardião, ou como tínhamos The Sentinel, a Sentinela, ou muitos outros títulos que refletem essa atitude perante o jornalismo como guardião do interesse público, guardião do bem comum. Não é? Mas, além disso, o jornalismo tem que fazer esse escrutínio e tem que, ao mesmo tempo, fornecer aos cidadãos informação contextualizada que lhes permita formar eles próprios uma opinião fundamentada. Portanto, quando o jornalismo fica sem espaço e é substituído por uma opinião pré-fornecida aos cidadãos, o que acontece é que eles, o seu espírito crítico não é incentivado. E, portanto, muita gente tende a aceitar as opiniões que houve sem ter elementos para saber se elas são bem ou mal fundamentadas. E o debate torna-se um pouco um debate clubístico, não é? Um debate de isto parece melhor do que aquilo, isto vai mais ao encontro daquilo que eu acho e, portanto, nós entramos num terreno que é perigoso para a democracia e que não é favorável ao aprofundamento da democracia, à defesa da democracia. Susana Delgado, Susana Salgado, voltei a chamar-lhe Delgado, peço desculpa, tinha prometido que corrigia e insisti no erro. A democracia precisa de um jornalismo que seja corajoso, que seja independente e que seja provocador para todos os outros poderes, e quando se fragilizam, morrem em conjunto? Muito provavelmente. A ideia de democracia, a nossa ideia de democracia atualmente, sustenta-se precisamente na ideia de um cidadão informado. Se não tivermos um cidadão informado, temos outra coisa qualquer, que é um regime político que não é uma verdadeira democracia. E depois, a relação da crise do jornalismo não tem só a ver com questões comerciais, ou seja, existe também uma crise de confiança no jornalismo que já vem de trás, não é só causada pela questão da tecnologia, do avanço tecnológico, começou antes, está relacionada com a crise de representatividade, a crise das instituições que representam a democracia hoje em dia, e os jornalistas, no fundo, ao não cumprirem a sua função de watchdog, a sua função de vigilantes do poder, de contrapeso, por assim dizer, e também ao não informarem as pessoas de forma significativa, ou seja, dar-lhes a informação que elas precisam para tomar as suas decisões, os próprios jornalistas, o jornalismo está a contribuir para a crise da democracia, ou seja, temos pessoas mais desinteressadas, temos pessoas mais céticas em relação ao sistema, temos maior descrédito das instituições democráticas. E isto é importante fazer-se uma reflexão também sobre isto, porque é que as pessoas não acreditam hoje em dia, se é que acreditavam mais antes, não é? Mas porque é que as pessoas não acreditam no jornalismo e não acreditam como instituição e não acreditam nos jornalistas? Existe muita ideia de que o jornalismo ou algum jornalismo está capturado por outros interesses que não o interesse público. E aqui é importante fazer também essa reflexão.
Os jornalistas são muitas vezes vistos como parte da elite, muito próximos da elite política, e as pessoas acabam por não confiar na cobertura noticiosa que é feita da política ou de outras coisas, se a identificarem como tendenciosa e basicamente feita para servir outros interesses. Portanto, identificam o jornalismo dentro do mesmo grupo de todos os outros atores públicos a que chamamos elite e, portanto, o prejuízo é horizontal, descem todos ao mesmo tempo. Exatamente, porque existe uma proximidade, em alguns casos, muito grande entre os políticos e os jornalistas, ou entre os interesses económicos e os jornalistas. Mas nós podemos identificar esse efeito em determinados tipos de jornalismo, mais no jornalismo económico e no jornalismo político do que noutro tipo de jornalismo, é isso? Ou simplesmente desapareceu do jornalismo o tratamento de questões que são próximas da vida das pessoas? Eu penso que desapareceu muito. Nunca foi prioridade, por assim dizer, mas hoje em dia é muito mais raro encontrar o tratamento de questões que são aquelas questões que realmente importam às pessoas. Estamos a falar, por exemplo, do jornalismo local, de proximidade, ou estamos a falar de um jornalismo mais relacionado com a procura de soluções para os problemas, aqueles problemas que afligem, de facto, as pessoas, a saúde, a educação. No fundo, aquilo que temos é um jornalismo mais episódico que tende a focar-se em eventos e não a fornecer explicações e não procurar soluções. António, tivemos os fenómenos do jornalismo de emoções, não é? E as necessidades que os modelos económicos obrigavam a que... Dentro de poucos anos vamos ter uma efeméride interessante para este debate, que é, em 2022, fará um século que o Walter Lippmann, um jornalista, escritor e propagandista americano, escreveu um livro chamado Public Opinion, a opinião pública, em 1922. Em 1922, Walter Lippmann achava que a democracia... Chegou à conclusão, ele que foi um jornalista liberal, com simpatias socialistas, embora tenha acabado com um pensamento conservador e a colaborar na imprensa conservadora americana, mas em 1922, com cerca de 30 anos, Walter Lippmann achava que a democracia, tal como a conhecemos, estava condenada, porque a opinião pública não era suficientemente informada para tomar decisões corretas sobre aquilo que lhe convinha e para escolher as pessoas certas para governarem o povo. E isso porquê? Porque o jornalismo não era capaz de dar resposta à necessidade das pessoas serem informadas. E não era capaz porque as pessoas não compravam jornais em quantidade suficiente para pagar o jornalismo. E então o jornalismo tinha que se virar às organizações que forneciam a atividade jornalística, que continham e que promoviam a atividade jornalística, tinham que se virar para a publicidade. Ao virarem-se para a publicidade, o jornalismo começava a tratar os leitores mais como consumidores do que como concidadãos. E a partir desse momento passava a dar-lhes aquilo de que eles gostavam imediatamente, satisfazer-lhes os gostos, os prazeres, e abandonava a procura e a pesquisa dos factos. Passava a preocupar-se com os interesses do público e não com o interesse público. Com os interesses do consumidor e não com os interesses do cidadão, do público enquanto cidadania. E isso, na opinião de Walter Lippmann, condenava necessariamente a democracia tal como existia e o jornalismo também tal como existia. Ele propunha que se substituísse a democracia por uma tecnocracia, portanto, por uma espécie de conselho de sábios para cada área da vida do país, é evidente que, felizmente, que esse caminho não foi seguido. Nos poucos casos em que se procurou seguir esse caminho, os resultados não foram brilhantes, como sabemos, mas há uma coisa que ficou da lição do Walter Lippmann e que foi, a partir daí, considerada como, digamos, uma lição clássica para o jornalismo, que é o problema da mercantilização do jornalismo. Portanto, o problema da tentativa de
fazer sobreviver o jornalismo através da sua mercantilização. Isso, o que, obviamente, está na origem de grande parte do descrédito do jornalismo, sempre que esse caminho é prosseguido, não é? Quer dizer, infelizmente, hoje em dia, quase um século depois, por um lado, felizmente, a democracia continua e o jornalismo também. Portanto, sob esse aspecto, as previsões do Lippmann não se concretizaram. Aliás, mas é interessante notar que essa obra do Lippmann, nos países anglo-saxónicos, em Inglaterra e nos Estados Unidos, está outra vez muito na berra, justamente por causa do Brexit e da administração Trump. Certo. Portanto, há muitos, mesmo setores liberais que os críticos acusam de ser liberais elitistas, que acham que afinal o Lippmann tinha razão. E um século depois também acham que a democracia está condenada porque a opinião pública não pode ser esclarecida e depois elege Trumps, elege Bolsonaro e vota no Brexit. Portanto, é evidente que a resposta a isso por parte dos críticos é que o que é necessário é mais democracia e mais jornalismo. Sim, David. Sim, claro. Só para... sinto muito pessimismo e queria dar 2 tópicos para as pessoas pensarem. Ou para nós próprios pensarmos. Na verdade são 3. A primeira é esta. Que ninguém tenha dúvidas que há mesmo uma crise no jornalismo. No sentido que não é insuperável, eu não sou um pessimista, mas há uma crise que afetou profundamente a maneira como se pode fazer jornalismo, como se faz e se pode. E a crise tem 3 vetores. A primeira é uma crise económica, e com menos dinheiro é muito mais difícil fazer bom jornalismo, fazer boas investigações, ter jornalismo local, que a Susana falava. Não é possível fazer jornalismo local sem dinheiro. E os meios mais pequenos são os sítios onde mais rapidamente o jornalismo acaba, porque não havendo dinheiro é mais difícil de sustentar. O que agrava a sensação dessas populações de que não têm espaço, de que não se reconhecem nem se Exatamente, é um ciclo vicioso. Eu já lá chego. Há também uma crise tecnológica que tem uma vertente muito visível na questão do Facebook. Porquê? Porque o Facebook criou aquela sensação aos cidadãos de que podem ser informadas sem ser por grandes marcas de comunicação. Ou, se quisermos usar a fórmula do Sérgio, por jornalismo profissional. As pessoas hoje podem sentir, ao risco das pessoas sentirem, que são suficientemente informadas pelas coisas que vêm no Facebook. E há uma crise de leitores. Há mesmo uma crise de leitores. O jornalismo também entrou numa crise porque houve leitores que deixaram de comprar. E depois, segunda parte, é verdade que o jornalismo cometeu erros. Eu acho que a primeira coisa boa disto tudo é que nós estamos aqui a discutir e, portanto, significa que temos liberdade de opinião e estamos numa democracia suficientemente madura para discutirmos os nossos problemas. Tem que partir pela autocrítica. Claro que cometeu erros. E cometeu erros como, reagindo a estas crises, nomeadamente à falta de leitores, caiu naquela armadilha de, não, eu tenho que chamar a atenção. E então, em muitos casos, não vou generalizar, porque não acho que tenha sido o caso de todos, ou pelo menos nunca na mesma medida, mas o jornalismo arriscou simplificar as mensagens, chamar a atenção, popularizar, para vender, para chegar a mais pessoas. E este risco foi um erro. Eu acho que foi um erro, e o sinal bom é que eu acho que hoje nós já estamos naquela fase em que, em alguns sítios do mundo, sobretudo nas maiores marcas, se percebeu que esse erro e se começa a reverter isso. Portanto, aquela coisa que nós falamos muito do clickbait... Deixa-me acrescentar dados para a nossa conversa, ou se quiseres acrescentar dificuldades para a análise a esses aspectos que disseste, deixa-me acrescentar números para termos uma ideia de alguns cenários. Por exemplo, falávamos aqui no encerramento ou no desaparecimento de alguma imprensa regional. Vamos ver em Portugal o que aconteceu na última década. A alteração dos padrões de consumo, que o David Diniz estava agora a referir, dos hábitos e a introdução das novas tecnologias provocou estas curvas descendentes. Estes números são de revistas e de jornais que encerraram na última década em Portugal. 50% encerraram. Apesar de tudo, em Portugal a imagem do jornalismo não está muito descredibilizada. Há situações muito piores
maiores na Europa. 55% dos portugueses acreditam nas notícias que leem, 51% considera que os médios, 58% confiam nas notícias, assim é que é, e 51% no escrutínio que os médias estão a fazer sobre as elites e a economia. A RTP é a marca de informação de maior confiança para o público português, mas há já um terço da população que evita ler notícias. Dos que as consomem, 75% estão preocupados com o rigor e a manipulação, e metade da população refere que há uma negatividade nos temas que são tratados pelas notícias. Portugal é, no sul da Europa, o país que mais confia nos média. Vamos agora comparar com o que se passa em França e em Itália, recorrendo a números do Eurobarómetro. A televisão em Portugal é o meio mais credível, tem 68%, enquanto a Itália e em França ronda aos 40%. A rádio em Portugal é um meio credível para 65% da população, o mesmo em França e a Itália desce um bocadinho, para menos de 50%. Em terceiro lugar surgem os jornais, com 56% em França, 56% aliás em Portugal, 52% em França e 40% em Itália. As redes sociais nestes três países têm valores muito próximos, que estão abaixo dos 40%. Vamos olhar então para a situação em Espanha, onde nas últimas semanas se tem cavado o divórcio entre jornalistas e o governo do presidente Macron. Quase uma dezena de jornalistas têm sido chamados por terem participado em investigações que puseram em causa o poder político ou que o incomodaram. O jornal Mediapart, que é uma experiência que vamos conhecer agora, é uma publicação digital, é independente, não tem publicidade, ela vive das subscrições dos seus leitores e foi o primeiro que nos últimos dias viu 2 procuradores e a polícia a entrarem nas suas instalações para fazerem buscas. A correspondente da RTP em França, a Rosário Salgueiro, foi às instalações do Mediapart. Nas últimas semanas, 9 jornalistas franceses de investigação foram chamados à DGSI, a Direção-Geral dos Serviços de Informação. Ce n'est pas normal. La première fois où ça a eu lieu, c'était me concernant, il y a 2 ans de cela déjà. Na origem destas novas convocatórias, aos profissionais do Mediapart, como Edoui Plenel, e de outros jornais, as notícias publicadas sobre a venda de armas que fazem a guerra no Iémen e o caso Ben Allah. Nous avons eu la tentative de perquisition ici même à Mediapart, après des révélations dans l'affaire Ben Allah. Alexandre Ben Allah foi segurança civil próximo do presidente Macron. Espancou manifestantes no 1º de maio de 2018, fazendo-se passar por polícia, com porte de arma ilegal e é agora suspeito de tráfico de influências com magnatas russos. Um escândalo que fez cair, como num baralho de cartas, muitos conselheiros do jovem chefe de Estado. Dans l'affaire Ben Allah, qui a mis en cause cette présidence, le président s'en est pris à la presse en prétendant qu'elle ne cherchait plus la vérité, alors qu'elle révélait des vérités qui le dérangeaient. Le but de l'État, c'est d'abord de faire peur aux sources, que les gens aient peur de nous informer. Quand il y a la tentative de perquisition ici, c'est le message, c'est de dire, vous voyez, même Mediapart n'est pas inviolable. Os jornalistas que, neste caso, colocaram a nu as fragilidades do Palácio do Eliseu são acusados pela Polícia de Informação de violação da vida privada. No dossiê das armas, são suspeitos de atentarem contra a segurança do Estado francês. Edoui Plenel e a redação do Mediapart são visados nos 2 processos. C'est l'argument de tous les pouvoirs pour empêcher qu'on révèle ce qui les dérange. En l'occurrence, dans le cas du Yémen, nous révélons un mensonge d'État. Nous révélons que la France vend des armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis qui servent dans une sale guerre au Yémen et qui servent à tuer des populations civiles. Donc nous montrons que le pouvoir ment. Ça n'a rien à voir avec la défense nationale, ça n'a rien à voir avec la protection des soldats, ça a à voir avec la dénonciation d'une raison d'État de la pire espèce, puisque c'est le commerce criminel des armes et auprès de régimes dictatoriaux, de régimes autoritaires, de régimes criminels. No último ano, tem-se aprofundado o divórcio entre o chefe de Estado e a imprensa de investigação. Voulais rassembler pour dire un peu ce que j'avais compris et entendu. Emmanuel Macron, candidato, olhava para todos os holofotes.
Depois de eleito e na sua primeira conferência de imprensa de 25 de abril, 2 anos após ter chegado ao poder, escolheu jornalistas com direito à pergunta. Actuellement, une offensive contre les libertés et les droits fondamentaux en France. Cela a plus ou moins d'intensité, que l'on soit aux États-Unis, au Brésil, en Turquie, en Russie ou en France, mais c'est la même tendance. Nous avons un pouvoir qui n'est pas libéral au sens politique du terme, qui ne respecte pas les contre-pouvoirs et qui ne comprend pas que la liberté de la presse est un droit fondamental plus important que le droit de vote. Si je n'ai pas le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public, je peux voter comme un aveugle. O diretor do jornal digital Mediapart, jornalista há 43 anos, com escola do Le Monde, admite nunca ter assistido a tamanho apertar do cerco à liberdade de imprensa, como na época Macron. La liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Plenel esteve na origem da revelação de muitos escândalos políticos dos últimos anos, como o suposto financiamento pela Líbia da campanha eleitoral do antigo presidente Sarkozy. Revelações que deram origem a processos judiciais que ainda este ano serão julgados. O Centro de Recursos Legais para os Média é uma organização que não tem fins lucrativos e que está sediada em Nova Iorque. É um conjunto de 3.000 advogados que se associaram para defender jornalistas e para lutar pela liberdade de imprensa e que têm atualmente ação em várias partes do mundo. O correspondente da RTP nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, foi conversar com um dos diretores deste Centro de Recursos Legais. David Heller diz que o número de queixas contra jornalistas está a aumentar, é uma ameaça, mas ele diz também que o desafio está do lado dos jornalistas. This is an ABC News special report. And we have this breaking news, Jeff. This is CNN Breaking News. CNN, ABC, MSNBC, New York Times, Washington Post. São mais de 100 as empresas de todo o mundo que fazem parte da organização Media Law Resource Center, Centro de Recursos Legais para os Mídia, com sede em Nova Iorque, com mais de 3.000 advogados de 200 escritórios associados ao projeto. Esta organização sem fins lucrativos ajuda a construir e ampliar a capacidade de defesa em tribunal dos mídia e jornalistas. Antes, respondiam a processos de pessoas que se sentiam lesadas pelas notícias, mas o cenário mudou. We've become much more worried about the general climate that is being created by populist leaders who are demonizing the press, and the consequences of that are, I think, are profound, and we don't know the full extent of the consequences, but it is undermining public trust in the media. Dave Heller é um dos diretores da Media Law. Garante que a hostilidade generalizada contra jornalistas fez aumentar o número de ações em tribunal. We've certainly seen the types of lawsuits that we might not have seen 5 years ago. Politicians inspired to bring complaints over criticism. Other public officials, I think, inspired to sue the press over legitimate criticism. O populismo que cresce nos Estados Unidos, no Brasil, nas Filipinas, na Europa de Leste, no movimento que levou ao Brexit, é um desafio para os jornalistas. Os problemas económicos das migrações que não param de crescer explicam em parte porque os movimentos políticos de direita ganham terreno. But these political problems become much more difficult to solve when the press and public debate about these issues becomes contaminated by sort of basically charging the press with being illegitimate or being responsible for publishing fake news. Dave Heller diz que o desafio da credibilidade está agora do lado dos jornalistas. Occasionally there'll be errors, occasionally news will be published that's incorrect. It doesn't make it fake news and it doesn't make it illegitimate news. It's the sort of ordinary exchange of information that we've had decades and decades of experience with and have found it to be sort of a foundation for functioning democracy and a press that serves as sort of a watchdog on government by the people. A Media Law Resource Center, organização norte-americana que garante a defesa do jornalismo nas instâncias da justiça em várias partes do mundo, prepara-se para um futuro mais complicado.
Os novos desafios da democracia e da liberdade de imprensa podem demorar décadas a resolver. Regressamos ao debate. David Diniz, as pressões, as tentativas de condicionamento ou de influenciar o trabalho do jornalista fazem parte do jogo. Isso é quando o jogo é saudável, fazem parte. Aquilo a que nós estamos a assistir hoje é outra coisa. É uma coisa substancialmente diferente. Repara no que eu dizia exatamente antes destas reportagens, que veio muito a propósito. Há de facto uma crise de leitores. E também é um facto que o jornalismo cometeu erros. Mas o jornalismo profissional tem uma missão. E, portanto, mesmo cometendo erros, que faz parte da natureza humana, o jornalismo não é uma ciência, é a procura da verdade. A crítica que eu não aceito ao jornalismo é que perdeu o foco. É verdade que cometeu erros, mas nunca faltou, na imprensa portuguesa e desde logo na americana e na inglesa, foco ou a necessidade de dar informação ao público que o público precisa, sobre as coisas que verdadeiramente preocupam as pessoas. Notícias sobre saúde e sobre educação nunca faltaram no jornalismo. Então, em Portugal, de todo. Mas houve, ainda assim, uma crise de desinteresse das pessoas, que se representou numa crise de leitores. E o que eu queria dizer-te a propósito destas reportagens era isto. Há, de facto, um interesse político em destruir o jornalismo. Obviamente não de todos os políticos, mas de alguns políticos no mundo e também com alguns sinais preocupantes em Portugal. E é um interesse político que se alimenta precisamente do vírus da desconfiança para gerar mais desconfiança em interesse próprio desses próprios políticos. Porque, em rigor, isto é um ciclo vicioso. Quem não tem informação, quem não consome informação, quem não sente necessidade de estar informado e de saber como é que o país está a ser gerido, como é que as coisas estão a passar, quais são os problemas que têm, que soluções alternativas é que podem existir, está muito mais permeável a este tipo de discurso, que é a culpa é dos jornalistas, porque eles também são elite. Os jornalistas não são elite. Os jornalistas são intermediários e, para serem intermediários, têm que ter contacto com a dita elite. Se for jornalismo profissional, é a única defesa que nós temos contra ameaças à democracia. É jornalismo livre e profissional. E eu queria dizer isto para sublinhar aquilo que disse o Walter Dean, com isto termino. Sim. O Walter Dean, na primeira reportagem, dizia isto. A crise do jornalismo, e portanto também de leitores, leio eu que o conheço, levou a que muitos jornais locais, em comunidades importantes dos Estados Unidos, mas locais, tenham desaparecido. E a consequência disso foi, sem escrutínio, aumentou a corrupção, aumentaram os erros da governação. Eu queria que as pessoas lá em casa pensassem nisto, antes de pensarem se quando estão a ver um feed de notícias no Facebook, se aquilo chega. Deixa-me chamar a esta conversa o Sérgio Dávila, o diretor da Folha de São Paulo. Oh, Sérgio, e eu, para enquadrar a importância da sua presença neste programa, Folha de São Paulo é um jornal que está a ser maltratado pelo presidente Bolsonaro. O Sérgio enviou-nos esta tarde uma compilação de momentos do contacto entre o presidente e os repórteres do Folha de São Paulo e é quase surpreendente e incómodo o grau de violência. E aquilo a que nós temos assistido na relação entre política e jornalismo é que os políticos conseguiram, através das redes sociais e no Brasil, com o concreto do WhatsApp, conseguiram prescindir dos jornalistas e desvalorizar o papel de intermediários com a população. Como é que o jornalismo convive com isto e ultrapassa isto, dirigindo-se a uma opinião pública mais qualificada, que reconheça a gravidade da situação? Sim, para usar uma frase que o David falou antes e o Antônio contextualizou depois, ele disse: a democracia está sob ataque. Eu prefiro pensar que a democracia está sob teste e o jornalismo, por consequência, também. Eu acho que as instituições democráticas no Brasil, em Portugal, certamente no Brasil, estão funcionando, mas aqui no Brasil estão sendo testadas. Uma das instituições democráticas é o jornalismo. E dentro do jornalismo, obviamente, a Folha de São Paulo, sendo o maior jornal do país, está sob teste também. Esses vídeos em que há uma altercação entre, geralmente, o presidente maltratando nossos repórteres, ofendendo o jornal ou chamando o jornal de fake news, isso faz parte da narrativa que não é só dele, é também do presidente Trump nos Estados Unidos, na Polônia, na Turquia.
desses líderes recentemente eleitos, esses líderes neopopulistas, chamemos assim, de tentarem fazer valer essa narrativa de que a imprensa é igual a fake news. Então, caberá à imprensa provar que não é fake news, que há news e há fake news. Como dizem os americanos, você tem direito à sua própria opinião, mas você não tem direito ao seu próprio fato. Fato é fato. Como disse o Antônio, a imprensa tenta ser o guardião da versão mais próxima que nós conseguimos chegar da verdade, e essa versão está sob constante ataque agora dos mais altos poderes, dos presidentes como Donald Trump nos Estados Unidos e como o presidente Bolsonaro no Brasil. Qual tem sido a minha orientação para a redação da Folha de São Paulo, que é uma redação de 300 e tantos jornalistas, mas é uma redação muito jovem, de jovens jornalistas e que estão se vendo sob ataque de altas autoridades. Eu digo a eles que nós temos que nos ater aos fatos, à interpretação, à contextualização. Nós não temos que responder a provocações, principalmente nas redes sociais. As redes sociais são muito pródigas em provocações. Nós temos que reportar todo o ataque mais direto. Sérgio, como é que é a relação da Folha de São Paulo com as plataformas digitais, com as redes sociais? Nós nos consideramos frenemies, amigos com cautela das redes sociais. Por exemplo, a Folha de São Paulo, até onde eu saiba, é o único jornal dos grandes jornais que eu tenho visto no mundo que deixou de atualizar a sua página no Facebook e fez isso deliberadamente como um protesto. Quando o Facebook mudou o seu algoritmo que dirige a divulgação de notícias na sua rede social pela enésima vez, prejudicando a divulgação das notícias do jornalismo profissional, nós decidimos deixar de atualizar a nossa página no Facebook. Isso aconteceu em fevereiro do ano passado. Nós seguimos sendo o maior jornal em seguidores no Facebook, com 6 milhões de seguidores, mas nós não colocamos mais o nosso conteúdo ali. Agora, com outras redes sociais, o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, o WhatsApp, nós continuamos presentes e atualizando. Então, eu diria que é uma relação cuidadosa, de cautela. Susana Salgado, o que é que se foi degradando no jornalismo nos últimos anos para que aconteça este fenómeno de descredibilização e para que aconteça nos leitores a aptidão por fontes que não conhecem? Porque nós vemos nas redes sociais as pessoas a reproduzirem artigos com histórias, com fontes de que nunca ninguém ouviu falar. Elas não questionam sequer, não têm a preocupação de verificar qual é a fonte. É assim, o jornalismo tem um desafio imenso, que é descobrir como é que se consegue manter relevante. A crise não vem de agora, com a tecnologia, com as redes sociais, vem de trás, mas a tecnologia, ao permitir um fluxo de informação, quer dizer, que nunca tivemos, nunca vimos antes, um fluxo de informação enorme, oferece imensas possibilidades às pessoas, quer dizer, não propriamente notícias, mas todo o tipo de informação, de todo o tipo de fontes, não é? Eu li há pouco tempo uma entrevista de um responsável de comunicação de uma ONG internacional bastante importante, em que ele refletia precisamente sobre o processo de desintermediação. E que é haver menos intermediários, neste caso, na informação. E ele dizia, porquê que nós havemos de passar a nossa informação através dos jornalistas quando nós temos mais seguidores nas nossas redes sociais do que o jornal mais lido? Ou seja, nós podemos passar a informação para os nossos públicos e passar a mensagem como queremos passar. Ou seja, exatamente. O desafio do jornalismo é precisamente, e que até agora não tem conseguido, porque o jornalismo tem seguido um modelo de negócio muito baseado, e aqui peço mais uma vez desculpa, porque se calhar estou a ser demasiado crítica, mas tem seguido um modelo de negócio demasiado focado nas visualizações e nas reações, porque é isso que depois
obviamente, traz receitas, não é? Aquilo que o jornalismo tem que fazer, que os jornalistas têm que pensar, é como é que podem reinventar aquilo que têm feito, no sentido de oferecer algo que seja relevante para as pessoas, que as pessoas não encontram nas redes sociais. E aqui tem a ver com a oferta de contextualização, tem a ver com a oferta de interpretação. Isto, aqui sim, os jornalistas têm um papel muito importante e que deviam assumir, mas traz desafios. A questão da interpretação, tem que haver também maior transparência. Ou seja, os jornalistas têm que ser capazes de explicar ao seu público porque é que escolheram aquelas fontes, como é que chegaram àquelas conclusões, porque é que fazem esta análise. Isso também tem faltado um bocadinho. Isto é um bocadinho o futuro, quer dizer, a forma como eu vejo o futuro. É que nós hoje falamos desta questão da desintermediação do jornalista e falamos dela a propósito de Bolsonaro ou a propósito de Trump, mas quando foi Obama a fazer uma campanha em contacto praticamente direto com os seus eleitores, a interpretação não era de perigo, a sinalização não era de risco. Certo, porque não houve um ataque ao jornalismo, não houve um ataque aos órgãos de informação. Mas houve uma ultrapassagem pela direita, houve um contacto sem intermediação também. Isso faz parte do novo, digamos, do novo universo e do novo ecossistema mediático. Quer dizer, as pessoas hoje têm ferramentas que lhes permitem contactar diretamente com os receptores da sua mensagem, e isso só por si os jornalistas têm que conviver com isso. Isso não invalida nem diminui o discurso jornalístico, porque o discurso jornalístico tem características próprias. E essa é, digamos, uma questão central deste debate, é que os jornalistas devem se bater pela especificidade do discurso jornalístico, que é um conjunto de técnicas e de normas de estilo, mas é também um conjunto de princípios, éticos. E essa questão é fundamental. É fundamental porque nós vivemos numa sociedade, o professor Michael Sandel, que vamos ouvir e que esteve recentemente em Portugal a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos para o encontro sobre política e ética, o professor Michael Sandel chama a atenção para o facto de nós estarmos numa sociedade que deixou de utilizar a economia como uma ferramenta, a economia de mercado como uma ferramenta, e que passou a ser capturada ela própria pelo mercado, passou a ser uma sociedade de mercado. Uma sociedade de mercado onde tudo se compra e tudo se vende, incluindo os média. E, portanto, os jornalistas, mas por outro lado, isto podia criar, aliás, como o David disse há pouco, podia criar um panorama absolutamente catastrófico. Mas o inerente ao próprio ser humano, há um conjunto de valores que o homem defende, como a amizade, como a solidariedade, como a dignidade humana, a dignidade do ser humano, como a entreajuda, como o sentimento de justiça, que nos leva a combater a injustiça. Portanto, tudo isso acaba por estas duas esferas, a esfera da sociedade de mercado e a esfera dos valores éticos, acabam por se chocar no universo em que os jornalistas se movem. Os jornalistas não vivem num mundo à parte, nem vivem numa centralidade específica. Os jornalistas são eles próprios parte da sociedade. Têm eles próprios origens socioeconómicas, socioculturais, são eles próprios influenciados pela sua subjetividade e pelas suas opiniões sobre o mundo e pelas suas opções. Portanto, não há um local próprio dos jornalistas e do jornalismo, há, sim, um conjunto de técnicas, de normas e de princípios que devem reger o jornalismo independentemente de quem o pratica, de quem o faz. E essa é a grande defesa, é o caminho da defesa do jornalismo e é o caminho de defesa da democracia, porque, no fundo, nós estamos a projetar para o jornalismo os problemas que a própria democracia sente, não é? Quer dizer, e portanto, o caminho... É porque as armadilhas muitas vezes exatamente, são comuns, os políticos, como o David dizia há pouco, quando atacam o jornalismo, estão a criar, no fundo, estão a criar a sua própria ruína futuramente. Quer dizer, ao atacarem o jornalismo, podem criar condições para virem a ser eles próprios vítimas do tipo de mediação
que querem anular, não é? David, querem só... destruir. Sim, rapidamente. O problema com o Obama, ou melhor, a diferença para o Obama é que Obama não punha em causa, não era só jornalismo, não punha em causa as instituições democráticas dos Estados Unidos, ponto. Verdadeiramente a questão é essa. Nós não estamos aqui a falar só em defesa própria, estamos a falar em defesa do sistema e das liberdades que nós conseguimos criar e que custou tanto a criar. Há um ponto só... Este, de facto, não é um debate sobre jornalistas, é um debate sobre democracia. Sobre a democracia. E há só a única coisa que tenho que, não é corrigir o António, mas é anotar aquilo que ele disse. É verdade que o jornalismo também entrou nesta deriva de que o Michael Sandel falava. Eu ouvi-o com enorme interesse quando ele esteve cá 3 semanas, salvo erro. Mas reparem, há aqui uma coisa que no jornalismo é muito sensível, é que o jornalismo não é livre se não tiver independência financeira. Ou seja, eu vou dizer isto. Para o jornalismo o caso é duplamente complicado, porque se um jornal, vou dar um exemplo, se um jornal tiver uma dívida monstruosa, ele está permanentemente na mão dos poderes. Porque se o Primeiro-Ministro, chefe de Governo, chefe de Estado, presidente da empresa, que põe publicidade no jornal, disser, não, mas eu não quero essa notícia, a capacidade dele influenciar o jornalismo, a independência do jornalista é gigantesca. Portanto, o problema da crise de leitura... dizia há quase um século. Não, repara, e isto hoje acontece em muitos sítios do mundo. Voltamos à Turquia, à Polónia, voltamos, em alguns casos, aos Estados Unidos. Portanto, para nós estarmos conscientes, a crise de leitores, ou o problema da falta de interesse, cria um problema no jornalismo que é na base do jornalismo. Portanto, mesmo os erros que o jornalismo comete, de como é que eu agora procuro o interesse das pessoas, não é um erro de partidarização. Também usar no jornalismo, nós sabemos disso, e noutros aspectos. Desculpa só tocar num ponto. Não é por acaso que começam a aparecer novos tipos de organização de jornalismo. Como, por exemplo, o Mediapar, ou como, por exemplo, a ProPublica. Esse problema do financiamento leva justamente para se libertarem ou para tentarem encontrar novas formas de garantir a independência relativamente às fontes de financiamento. Os jornalistas hoje também utilizam as ferramentas, o novo sistema mediático, as novas tecnologias, para criarem novos tipos de organização. Sim, tens exemplos em alguns. As redações online, o caso do Mediapar é um caso importante, o caso do ProPublica. E às vezes para situações específicas, por exemplo, de investigação. Por exemplo, o caso do Marshall Project nos Estados Unidos, que é uma redação online só para tratar de jornalismo de investigação sobre o sistema de justiça criminal americano. Vamos perguntar ao Sérgio Dávila qual é a avaliação que ele tem de uma dessas associações de que a Folha de São Paulo fez parte nas últimas eleições em 2018, uma associação de órgãos de comunicação social brasileiros que se chamava Comprova e que juntos fizeram a confirmação das notícias que circulavam no país durante a campanha eleitoral, e esta associação desfez-se com as eleições. Qual é a sua apreciação sobre esta iniciativa e ela serviu para quê, para além de partilha de recursos, obviamente? Eu vejo com bons olhos iniciativas como a Comprova, da qual nós fizemos parte nas últimas eleições, porque com o enxugamento, a diminuição das redações por fatores econômicos, nós temos que lançar mão dessas associações para ter um alcance maior, um impacto maior. No caso específico da Comprova, nós fizemos checagem, nós e outros jornais e outras entidades também, não só jornais, fizemos checagem periódica de fake news ou possíveis fake news que apareceram durante a campanha eleitoral. Obviamente é uma porcentagem muito pequena que nós conseguimos verificar e atestar ou não atestar a veracidade, mas sim, teve seu impacto e teve sua importância nas eleições. Aproveito para chamar a atenção, o Comprova teve participação também das chamadas novas mídias, e eu acho que nós deveríamos prestar mais atenção no duopólio formado pelo Google e pelo Facebook. Nós até agora, eu e os colegas presentes nesse debate, fizemos a nossa autocrítica, a autocrítica da imprensa, do jornalismo profissional,
onde erramos, onde acertamos, onde vimos errando e vimos acertando nos últimos tempos. Agora, eu não vejo o Facebook e o Google fazendo essa mesma autocrítica, e a gente sabe que parte da situação por que passa a nossa indústria, parte da crise por que passa a nossa indústria se deve à existência desse duopólio. Esse duopólio, ele veicula conteúdo nosso gratuitamente, ele vende anúncios ao lado desse conteúdo nosso, ou seja, é a definição clássica de uma empresa de mídia, mas ele não quer ser regulado. A Europa começa a fazer tentativas de regulação, mas ele não quer ser regulado e ele não quer ser sujeito às mesmas regras de observância, às mesmas regras de governança até que nós nos impusemos, nos autoimpusemos para poder funcionar. Então, eu vejo com muito otimismo. Eu mesmo faço a autocrítica do jornalismo brasileiro, do jornalismo praticado pela Folha. Os colegas de Portugal também fazem, e eu vejo com otimismo e com gosto essa autocrítica. Mas eu gostaria de saber onde está a autocrítica do Google e do Facebook. Eu gostaria de vê-los sentados na mesa também a nos dizer onde eles erraram e onde eles podem nos ajudar. Eu acho que sem uma aliança do jornalismo profissional com essas novas mídias, todos perecerão. A informação de qualidade perecerá. Nós vamos ainda acrescentar à nossa conversa duas outras opiniões, a do conhecido filósofo político Michael Sandel, e vamos depois também ouvir um dos jornalistas mais conceituados do New York Times, o Roger Cohen. Mas comecemos então por Michael Sandel, que esteve há dias em Portugal e que conversou com a RTP para dizer que, na sua opinião, de facto, a democracia precisa do jornalismo e o jornalismo tem de se reinventar e tem de se aproximar dos assuntos que dizem respeito à vida das pessoas. Nesta conversa com a jornalista da RTP, Catarina Cadavez, o filósofo também defendeu a importância de um setor público de média forte e saudável, porque funciona como um fiel da balança e garante que há ali um caminho próprio e que é imune às pressões financeiras. No final da entrevista, os papéis inverteram-se. Michael Sandel perguntou se os debates políticos em Portugal têm audiência. Quis saber também como é ser jornalista no país. Para o filósofo, todas as oportunidades são boas para trazer ao debate as grandes questões que estão na origem de conflitos e pressupostos do cotidiano. Uma delas é a democracia. Democracy needs the kind of journalism that doesn't just focus on scandals and sensation and human interest stories, but that deals with the big civic questions the democratic citizens should be debating. Questions about justice, about equality and inequality, about what we owe one another as citizens. And this kind of journalism takes time. Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? É considerado por muitos uma estrela da filosofia política, com uma popularidade idêntica às grandes bandas de rock. Pelas aulas de Michael Sandel, na Universidade de Harvard, já passaram milhares de alunos nos últimos 40 anos. Mas o pensador desafia públicos em todo o mundo a pensar e a discordar. O jornalismo tem um papel importante na construção de uma sociedade com valores morais e éticos. Trust in the media in most societies is very low today. And this reflects the fact that often the media, the journalists, don't check the facts. Partly the media is increasingly dominated by financial interests of various kinds, which gives them an ideological character. There can be a plurality of ways of funding media, but I think it's important that there be a public option that is healthy and strong, because that will hold in check the tendency of other media outlets to pursue a single, narrow, ideologically slanted approach to the news.
Ferro Rodrigues acredita que Portugal não voltará a enfrentar uma tragédia como a de Pedrógão Grande. Mais investimento nos recursos e tempo para a procura da verdade. Mais espaço para as histórias poderem ser explicadas e contadas. É assim que o jornalismo responsável pode sobreviver e contrariar as forças económicas que o condicionam. I think the social media makes matters worse, and it's doing so not only by putting out fake news, though that's part of the problem, but also by insulating us in fairly narrow places where we get our news and information and are exposed to opinions that agree with our own. O mundo mudou muito desde que Michael Sandel tinha o sonho de ser jornalista. No último ano da universidade, cobriu para um jornal norte-americano as audiências do caso Watergate, que levou à admissão do antigo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Hoje, não se arrepende de ter escolhido a filosofia política. Technology, if properly used with forums aiming at civic purposes, real deliberation about the competing visions of the good society, then technology can be a tool for a better, more elevated kind of public discourse than the kind that we see all too often today. E é assim que a filosofia deixa de ser uma disciplina abstrata e distante, mas sim importante para uma sociedade democrática. Thank you very much. O New York Times continua a ser um dos jornais de maior prestígio no mundo e também ele exemplo de como os jornalistas foram obrigados a adaptar-se aos novos desafios e aos novos exercícios da democracia da era de Donald Trump. Ao correspondente da RTP nos Estados Unidos, ao Ricardo João Vasconcelos, o Roger Cohen, que é um dos jornalistas mais conceituados deste jornal, deixa-nos, no entanto, um alerta para pensarmos, para refletirmos. Diz ele que as expectativas criadas com o fim da Guerra Fria, com a liberdade de imprensa a toda a prova e com democracias sólidas, nada disto afinal se está a confirmar. Os ritmos hoje são mais rápidos, a comunicação surge de todo o lado e em quantidades muitas vezes quase impossíveis de filtrar. A liberdade de imprensa, o ato de poder informar e ser informado, enfrenta novos desafios. The danger in many democracies and other societies is that the dividing line between fact and fiction is disappearing. Roger Cohen, jornalista no New York Times, foi correspondente e editor de assuntos internacionais. Sublinha que sem a liberdade de imprensa, a democracia seria uma coisa diferente. The intrinsic important role of a free press, I don't think has changed. The nature of the press, the nature of communication has changed completely. We live now in this cacophony, often delivered to us via these devices that everybody is staring at for a large proportion of the day. I mean, you hear this phrase now, fact-based journalism. That is a ridiculous tautology. There is no other kind of journalism, as far as I know. Journalism must be based on facts. Já não basta o respeito pelo contraditório. Para travar qualquer processo de má informação ou descredibilização dos jornalistas, o Washington Post tem uma ferramenta online para confirmação de factos. E avança que só nestes 2 anos e meio de mandato, o presidente norte-americano Donald Trump é responsável por cerca de 11 mil declarações falsas ou enganosas. We at the New York Times have had to adapt to covering a president who lies routinely. It took us a long time to use the word lie because we're not used to using a word like that about the president. The president should command respect, but a president who tramples on the truth is something new. What's perhaps more difficult is what are companies like Facebook, which wield such enormous power, how are they going to treat false or misleading statements? Em 2017, a marcha da supremacia branca em Charlottesville, Estados Unidos, degenerou em confrontos e no atropelamento de pacifistas que causou uma morte. Roger Cohen diz que as limitações às liberdades constitucionais têm que ser ponderadas com extrema cautela.
The United States is in a different position from Europe. You know, you can dress up in Nazi uniform in the United States and say what you know, declaim any Nazi slogan, for example, whereas in France or many European countries, you cannot. I'm more I'm pretty much a free speech absolutist, but it's very important, I think, that in schools we teach media literacy. As mudanças políticas que aterraram na Europa são também desafio para os jornalistas. Technology is changing things in ways we don't fully understand, and mainstream political parties like the Gaullists in France or the mainstream parties in Italy, the Labour and Conservative parties in Britain, I mean, they are in serious danger. Em outubro do ano passado, Jamal Khashoggi, jornalista saudita que colaborava com o Washington Post, é morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Suspeita-se do envolvimento do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman na morte e tortura do jornalista, ativista e crítico do regime. As ameaças à liberdade de imprensa são ameaças à democracia. Só ano passado, entre jornalistas e colaboradores de órgãos de comunicação social, foram mortas 98 pessoas. I covered the war in Bosnia, so I put my life in danger, but I didn't put my life in danger as a target because I was a journalist. What's changed in the last 25 years is that more and more journalists are targeted. Este ano, as Nações Unidas dedicaram o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa ao jornalismo e às eleições em tempos da desinformação, sublinhando o papel dos mídias como garantes da democracia, da paz e da reconciliação. In China now, the repression is becoming more and more severe. In Russia, there's no freedom of the press, as we understand it. So this great, happy, liberal, democratic family that we all foresaw, or many of us foresaw at the end of the Cold War, and when the Berlin Wall came down, this has proved to be illusory, and we still have to fight to maintain those freedoms. No mundo de ritmos cada vez mais rápidos, de factos e não factos, multiplicados e ao alcance instantâneo de qualquer cidadão, os desafios são também maiores. Para as democracias representativas e para os jornalistas, que querem continuar a ser filtro no meio de tanta desinformação. Vamos então agora olhar para aquilo que o futuro traz aos jornalistas e lhes exige, Susana, como instrumentos de sobrevivência, porque também é disso que estamos a falar. Vamos tentar deixar agora uma mensagem de esperança. Vou tentar, ok. A verdade é aquilo que eu tenho pensado sobre o assunto, a verdade é que o jornalismo só pode efetivamente ajudar a democracia se encontrar o seu lugar naquilo que é o mundo atual, apesar das redes sociais, com as redes sociais, ou seja, não dá para voltar atrás, já existem, estão lá, fazem o que fazem, o jornalismo tem que pensar o seu lugar apesar das redes sociais. Se a informação jornalística não se distinguir daquilo que circula nas redes sociais, daquilo que circula nos outros meios, da propaganda, enfim, da publicidade, das relações públicas, para não falar nas fake news e nos conteúdos falsos, as pessoas vão efetivamente estar mais disponíveis, vão estar menos informadas, vão estar mais disponíveis para votarem alternativas políticas, incluindo e liberais, não é? E o jornalismo é tão importante quanto isso. A informação é, de facto, crucial para a democracia ser saudável, para a democracia sobreviver. Vimos os casos, enfim, temos os Estados Unidos, vimos o caso da Polónia, o caso da Hungria, aquelas pessoas votaram naqueles governos. Não foi um golpe de Estado, houve um voto naquelas pessoas. Também não foi. E, de facto, aquilo que me parece que é essencial é o jornalismo encontrar o seu lugar, oferecer mais contextualização dos eventos, dos factos e também, tal como a democracia, ser mais representativo da sociedade civil. E eu aqui, por exemplo, pensando no caso português, lançaria um desafio, porque não substituir alguns dos comentadores políticos por pessoas representantes da sociedade civil. Colocar outras fontes de informação, outras fontes de opinião,
com espaço nos média igual. E provavelmente haverá algum espaço que lhes é dedicado em meios com menos audiência, mas por que não fazê-lo nos meios que têm mais audiência? Está a referir-se às generalistas. Eu estava a ouvi-la e estava a pensar em vários canais de informação 24 horas que temos por dia que têm todo o tipo de protagonistas, desde especialistas em todo o tipo de profissões, aos políticos, obviamente, e aos agentes económicos, mas de facto o foco da sua proposta, do seu desafio, é para as generalistas. É dar mais importância a essas pessoas. No fundo, arranjar forma do cidadão comum se sentir mais representado, sentir as suas preocupações mais representadas nos médias. Porque talvez isso faça reconhecer a necessidade de ter bom jornalismo. Nós só temos 7% do público que lê notícias disponível para apagar na internet. E o David fez parte da primeira experiência digital de um jornal digital em Portugal. Da nova geração, sim. Como é que se imprime no público esta ideia de que o jornalismo é um bem necessário e tem efetivamente um custo para que possa ser independente? Com a consciencialização das pessoas, mas é uma batalha diária e não é uma batalha que se ganha num dia. Eu acho que as boas notícias são o relatório da Reuters, que no início deste programa, na primeira reportagem, se citava. É o último que saiu há poucos dias. O que é que dizem sobre o panorama internacional? Vou falar aqui menos sobre Portugal, para não falar em interesse próprio, digamos assim, mas sobre o panorama geral. Que os médias estão a mudar a abordagem, portanto, a corrigir, no caso dos erros que foram cometidos, a corrigir a abordagem e a acabar com aquela ideia do clique fácil e para se pôr mais ou menos no mesmo patamar que as outras coisas que aparecem no Facebook, se tu quiseres. E que o que está agora a marcar, ou seja, o facto de aquilo em que se estão a concentrar essas maiores marcas de comunicação social é no que é que os distingue. Qual é o fator distintivo? E, por norma, nas grandes marcas, ou nas marcas de referência, se quisermos, do jornalismo com J grande, se me permite usar essa expressão, é a qualidade. É a qualidade precisamente do contexto, da interpretação, da opinião plural, de pôr as pessoas a pensar e do escrutínio que é feito dos poderes. E isso tem tido bons efeitos. Por exemplo, no New York Times, que acabámos de ver, como no Guardian, no Reino Unido, em outros locais. O Folha é um excelente exemplo também no Brasil. Essa é a ideia que está a vingar. E como está a começar a vingar também a ideia que na última década, nas últimas 2 décadas, se instalou de alguma maneira de que é possível ter informação boa gratuita. E isso é uma mudança que vai demorar tempo. Porquê? Porque as pessoas se habituaram, porque os jornais caíram no erro, quando perceberam que havia outra ferramenta, que era a internet, de dar tudo de graça, as pessoas desabituaram-se a comprar o jornal porque havia uma coisa disponível de graça ali. E com o Facebook mais ainda. Mas estas grandes marcas conseguiram, precisamente pela qualidade e pela marca distintiva que tem no seu jornalismo, convencer as pessoas de que valia a pena pagar alguma coisa para ter boa informação. E esse fenómeno está a crescer e está a tornar os grandes jornais sustentáveis. Ainda não chegámos ao ponto dos outros jornais. Portanto, as marcas... Portugal não tem um grande jornal de dimensão internacional, não é? E, portanto, ainda está a lutar para essa afirmação, mas também há caminho que se está a fazer. Eu acho, francamente, que está. Outra coisa que está a mudar, e porque eu sei que não tens o tempo todo do mundo, não tenho, é a relação de proximidade. Porque eu acho que há de facto, falaste nessa experiência que eu tive do Observador, mas que eu acho que hoje, eu estou no Expresso hoje e sentimos isso diariamente e fazemos esse esforço diariamente. Hoje é possível o jornalismo ter uma relação de proximidade completamente distinta daquele que tinha há 20 anos, quando eu comecei a fazer jornalismo há 23 ou 24. Eu naquela altura recebíamos na redação o quê? 3 cartas por semana de leitores. Nós hoje recebemos mensagens diretas de leitores, muitas a criticar e a contestar e a desafiar. Permanentemente, sim. Permanentemente. E o nosso desafio é responder às pessoas, para lhes mostrar, não, nós estamos aqui, estamos ao dispor. E sim, nós somos contestáveis. E se o jornalismo conseguir mudar esse chip, essa atitude, eu acho que tem tudo a ganhar. E tem tudo a ganhar para, precisamente, depois explicar às pessoas que o bom jornalismo faz muita diferença na democracia. António, quando conversávamos para preparar os pontos de importância para este debate, o António chamava a atenção um facto, que é a maior parte dos jornalistas está insatisfeito
com a falta de recursos que têm para trabalhar? Sim, aliás, os jornalistas fizeram recentemente um encontro, há muito tempo que não faziam, e penso que as conclusões desse encontro mostram os pressupostos que os jornalistas acham que devem existir para que o jornalismo possa melhorar, para prestarem um melhor serviço justamente à democracia, não é? Grande parte desses pontos passam, regressando ao princípio, passam de facto por condições de uma maior autonomia editorial dos jornalistas. E quando falo aqui de autonomia, falo de autonomia, por exemplo, relativamente à agenda, que é uma questão central, não é? A agenda do jornalismo é a autonomia, essa agenda não... eu penso que uma das lutas antigas do jornalismo é justamente para evitar que essa agenda seja induzida do exterior para o interior das redações. O que normaliza o tratamento e os temas, impedindo a criação de uma marca própria, como referiu ao David. Eu penso que toda a gente estranha, por vezes, para que haja uma espécie de agenda comum, não é? E que haja falta de diversidade na abordagem da realidade por parte dos diversos meios, das diversas organizações. Ora, os jornalistas estão insatisfeitos com isso, penso eu, e portanto penso que a necessidade de proporcionar aos jornalistas mais autonomia editorial, mais tempo próprio e mais espaço próprio, como disse no início, é uma questão fundamental para reforçar o jornalismo ao serviço da democracia. Obviamente que há quem procure invocar o discurso jornalístico e utilizar um discurso formalmente jornalístico para outros fins, mas aqui estamos a falar de que o jornalismo precisa da democracia, não é? E, portanto, Vamos ao outro lado do Atlântico, a distância é grande, Sérgio Dávila, mas os desafios não são muito diferentes, pois não? Eu penso que o futuro do jornalismo profissional está literalmente nas mãos dos leitores. Nós temos que ser mais eficazes, mais convincentes na tarefa de convencer o leitor a pagar pelo conteúdo de qualidade que ele consome. É a solução Netflix, chamemos assim. Se pensarmos na indústria fonográfica mundial há 15 anos, mais da metade do conteúdo consumido, então, era fruto de pirataria. Hoje, há serviços como Spotify, como Apple Music, que cobram um valor mensal para que o consumidor ouça suas músicas pagando por elas. O mesmo ocorreu com a indústria do audiovisual. Também a pirataria era muito forte no começo dos anos 2000, e hoje nós temos serviços como Netflix, por exemplo, que cobram uma pequena taxa mensal para que as pessoas tenham acesso a filmes e séries de TV. Eu acho que o jornalismo precisa dessa solução, precisa ser mais eficaz em convencer o leitor de que jornalismo profissional é importante para a democracia, para as instituições, e fazer jornalismo é caro, custa caro, é dispendioso. Então, é preciso pagar por esse conteúdo, ainda que seja um valor mensal, como é o modelo Netflix. Eu acho que não há solução fora dessa solução. Portanto, tem de ser o jornalismo a tornar-se tão apelativo, a tornar-se num conteúdo de interesse. Sérgio. Desculpe, eu não ouvi a última pergunta. Perguntava eu se o desafio está completamente do lado dos jornalistas, de se transformarem, pela sua atividade, num conteúdo interessante. Esta maneira de dizer a coisa não é muito confortável, de facto. Eu continuo com um problema e não ouvi, está falhando a sua pergunta. Desculpe. Sérgio, perguntava-lhe eu se o desafio está todo nas mãos dos jornalistas. Vamos tentar agora. Pode repetir? Sérgio, perguntava-lhe se o desafio e a responsabilidade está na mão dos jornalistas. Essa responsabilidade não está nas mãos dos jornalistas também. Os jornalistas são diretamente responsáveis por fazer valer, por divulgar o valor desse conteúdo. Mas não só, há outras forças nessa equação, muitas vezes muito mais poderosas. No caso do Brasil especificamente, há uma situação econômica terrível que
que ultrapassa o poder das empresas jornalísticas e o poder dos jornalistas. Mas se pensarmos na conjuntura mundial, nós temos players como Google e Facebook que precisam ser chamados à mesa para negociar conosco uma viabilidade para a sobrevivência dos produtores de jornalismo profissional. O meu ponto não adianta só fazermos o melhor jornalismo que pudermos, seguindo todos os preceitos do jornalismo profissional, se nós não conseguirmos atingir os leitores com esse conteúdo. É um esforço em vão. Inútil. Sérgio Dávila, David Diniz, Susana Salgado e António Borga, muito obrigada aos 4. Eu não sei se sou capaz de fazer um resumo, de chegar aqui a uma conclusão. Acho que não será errado dizer que aquilo de que a democracia precisa é de bom jornalismo. Mas despeço-me dos espectadores do Fronteiras 21 com um pensamento do cientista político Daniel Ziblatt, que fica uma espécie de trabalho de casa. E diz ele: hoje as democracias morrem com subtileza, não morrem com golpes de Estado nem tanques na rua. Estar vigilante é a obrigação de todos. Boa noite.